Depois tem matéria de Curitiba, nossa praça lá em Curitiba, produzindo coisas aí sobre Sexta-feira 13. Você é supersticioso, Barão? Eu sou muito, principalmente com relação ao meu time de futebol. Você sabe que os 3 títulos mundiais do São Paulo, né? Eu tinha que ver sozinho, deitado na cama, coberto. Porque é assim que foram as 2 conquistas iniciais do meu time lá no Japão. Então era madrugada. Deu certo, viu? Até hoje, os 3 títulos mundiais, tenho certeza que o São Paulo conquistou porque eu fiquei deitado na cama, coberto, sozinho. Né? Não tem a história de comemorar junto com galera, não. Então, foram esses motivos que o São Paulo conquistou 3 vezes o Campeonato Mundial. É uma lógica, uma questão lógica. Mas fora isso, assim, você passa embaixo de uma escada... Ou prefere não? Não tem nenhum problema, não. Adoro o Gato Preto, não tenho problema passar embaixo da escada, essas coisas. Eu sou mais expressão que eu crio da minha maluquice do dia a dia. Essas comuns, assim, eu tô de boa. Eu nasci no dia 13, rapaz. Então, o 13 tá ligado na minha vida, né? E depois criaram o PT antes. Eu nasci, depois criaram o PT, botaram o número 13, aí não pode mais falar 13, não pode mais vestir vermelho, né? Pra quem não gosta. A bandeira do Brasil jamais será vermelha, mas eu gosto do vermelho, sei lá, eu gosto do 13, eu gosto do verde e amarelo, eu gosto do 17, que era o número do Bolsonaro, 45 do PSDB, sei lá, essa maluquice que a gente tem visto nos últimos tempos. E nas últimas horas, Ivan, a gente tem acompanhado, né, uma discussão muito grande, né, principalmente depois que foram divulgados os números inacreditáveis dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no tal do cartão corporativo, né? Milhões que foram gastos, milhares para uma padaria, sorveteria. Ontem a gente trazia os números aqui no Band News Station sobre esses gastos que foram revelados agora. Tinha sigilo de 100 anos, o Lula, ao assumir, derrubou todos os sigilos aí, né? E aos poucos as informações estão sendo divulgadas. É um absurdo que foi feito, mais uma vez, com esse tal de cartão corporativo. Tem alguns detalhes que chamam a atenção, né? Alguns números parecidos ali, para estabelecimentos que são menores, que de difícil justificativa, né? Por que se gastou tanto em sorveteria, em padaria? Tem gastos, por exemplo, do ex-presidente quando ele estava de férias, numa viagem para o Guarujá, R$20 mil. Quando ele foi num jogo do Palmeiras, também gastou ali R$57 mil no mercado, no Guarujá, motociata para cima e para baixo, R$61 mil em hotel, em lanchonete, nota de combustível, né, de gasolina, 17 notas de abastecimento de combustível, moto para tudo quanto é lado, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, uma maluquice, uma coisa inacreditável, uma coisa que você fala, não é possível que um gestor, uma autoridade pública gaste tanta grana quanto o Bolsonaro gastou. Aí você pega, faz a viagem no tempo da história, né, e vê que o Lula, lá atrás, na primeira gestão dele, gastou um valor ainda maior. E aí começa a troca de acusação, né? Não, o Bolsonaro não gastou tanto quanto o Lula. Ah, não, mas os gastos do Bolsonaro foram em locais supérfluos, onde ele não deveria ter gastado dinheiro público e tal. E a questão maior em si, me parece que é um pouco deixada de lado, de novo, quando entra esse fla-flu de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, algo que a gente tem visto nos últimos meses, anos, né, no nosso país, que gerou essa eleição disputada, acirrada, que teve confusão, infelizmente, chegou a ter morte e tal. A discussão o gasto do dinheiro público que tem no Brasil deveria ser feito dessa forma? E aí eu amplio um pouco, eu saio só desse cartão corporativo, que é uma excrescência, é um absurdo, não deveria ter sido criado esse cartão que não tem limite, não faz o menor sentido. Amplia um pouco o leque, né? Vai para os governos estaduais, vai para os governadores, vai para os deputados estaduais, amplia um pouco mais o leque, vai para os prefeitos das cidades, para as câmaras municipais, amplia para o Congresso Nacional, vai para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, amplia um pouco mais, vai até o Supremo Tribunal Federal, né, onde é que estão ali os ministros e tudo mais, vai para os estados, né, para as cortes estaduais, onde estão ali os tribunais, vai ampliando, né, vai ampliando. Faz sentido o Brasil ser talvez o país do mundo onde o funcionário público, né,
seja ele eleito, seja ele concursado, seja ele colocado ali em cargo de confiança, tem uma grana praticamente infinita para gastar. Talvez seja o país do mundo em que mais os parlamentares gastem com selo. Como se alguém mandasse carta ainda hoje no país. O deputado é o cara que mais gasta com selo. Sempre tem essa lista, né? O vereador fulano de tal foi o que mais gastou com selo no ano. Quem que manda carta pelo correio hoje em dia? O gasto do celular. Gastou 40 mil reais no celular, mas, rapaz, todo mundo se comunica no Brasil pelo WhatsApp. Você não gasta mais essa história. Os dados são muito baixos e tal. Ou seja, enquanto não tiver essa vontade política de mudar essa realidade, esse conceito do o dinheiro não é meu, eu faço o que eu quiser com ele, eu torro à vontade, gasto na viagem, gasto quando eu estou de férias, gasto quando eu nem estou no Brasil, né? O Bolsonaro estava viajando, o Mourão não estava no Brasil, tem gasto desse cartão corporativo no Brasil. Pô, o Bolsonaro estava na Europa, né? E se você for procurar no cartão lá atrás do Lula, a mesma coisa. E se você for procurar nos deputados, a mesma história, senadores. Então não há uma vontade política no Brasil de mudar esse cenário. Dessa gastança absurda num país que passa enormes dificuldades, numa população que não tem onde morar, que não tem onde comer muitas vezes, que tem uma qualidade do ensino péssima, que a saúde é uma droga, né? Mas tem uma casta da população brasileira que independe de Bolsonaros e Lulas, né? Que não está nem aí, que gasta mesmo a torta direito. E aí basta ampliar um pouco o leque, abre um pouco a cabeça, mostra uma realidade europeia, dos Estados Unidos, onde não tem essa gastança, não pode ter essa gastança. Né? O deputado aqui em Nova York, o vereador aqui em Nova York vai de metrô trabalhar, não tem carro oficial, não tem verba à vontade para gastar, não existe isso, não pode existir isso. Então, essa discussão agora todo mundo está fazendo em cima do Bolsonaro, que é algo absolutamente compreensível, né? Afinal de contas, ninguém consegue entender ao certo como é possível, né, um cara que está lá, teoricamente, para fazer o melhor para a população, gastar a torta direito em motociata, em viagem, em padaria, em sorveteria, né, uns negócios malucos. E aí entra nesse jogo, não, mas o Lula também gastou mais até durante o primeiro mandato dele, o que é verdade. Tá, então o que se pode fazer? Né? Dá para mudar essa realidade? Dá. Tem interesse político em se mudar essa realidade? Não. Porque todos acabam sendo beneficiados, todos acabam mamando na teta do Estado, todos acabam gastando nosso dinheiro que pagamos de impostos. Então, assim, não adianta ficar garganteando só por causa de uma situação absurda que foi agora revelada envolvendo as contas do Bolsonaro, se não mudar esse cenário. E não há o menor indicativo, a menor vontade de mudar esse cenário. Então, daqui a 4 anos, daqui a um mês, daqui a uma semana, a gente vai ver tudo isso sendo gasto nesse momento, né? Pega agora, deputados, senadores, governadores que acabaram de tomar posse, prefeitos que já estão aí há muito tempo, continuam gastando do mesmo jeito. Só pode não ter esse nome de cartão corporativo, cartão infinito, sei lá eu, essa excrescência que a gente vê por aí. Enquanto não mudar esse cenário, não mudar esse quadro, cada vez vai ter a padaria da fulana que recebeu milhões, a sorveteria da tiazinha que ganhou uma grana, um bar que ninguém nunca chegou perto, sei lá onde, que também está nessa lista, né? O posto de gasolina que abasteceu para dar voltas e voltas no planeta, né? E essa realidade não vai mudar, não há interesse em mudar, mas precisa ter isso, precisa ter carro oficial, precisa ter Aspone para tudo quanto é lado, precisa ter 200 funcionários que não fazem absolutamente nada nos gabinetes, não precisa, mas não tem interesse, não há interesse nenhum. E aí, não há interesse do partido A ao partido Z, né? Então não tem essa história de pegar para Cristo, né? Todos fazem a mesma coisa e infelizmente não tem a menor vontade de mudar esse cenário que a gente paga a conta todos os dias. Ivan.